Bem-vindos, pessoal, à aula de hoje. Na aula passada, então, nós aprendemos a analisar uma rede mais complexa, mais completa, né? Você viu que, na verdade, não é complexo. O termo correto é mais completa de resistências térmicas em superfícies planas, né? A gente está estudando nesse momento a propagação do calor através de resistências térmicas, utilizando o modelo de resistências térmicas para que a gente modele, né, cada um dos materiais, os possíveis caminhos de condução de calor em superfícies planas. É isso que a gente está fazendo. Na aula passada, então, nós tivemos uma análise mais completa de vários mecanismos ali, associação paralelo, série, convecção e condução. A gente vai ver ainda a radiação nesse modelo, mas a gente já viu lá no começo como é que transforma até a radiação fiquei sem voz aqui, a radiação também convertida para resistências. Na verdade, todas essas poderiam também, as superfícies externas, serem modeladas também a componente de resistência à radiação. A gente está seguindo a convecção por ser, nesse momento, a interface com o meio mais importante. Muitas vezes, nesses patamares de temperatura que nós estamos olhando e materiais, a emissividade é baixa e ela costuma ser desprezada, a componente da radiação. Então vamos seguir. Eu vou mostrar hoje então aqui uma aplicação, né? Na aula passada você certamente fez os exercícios, né? Fez as análises de trocas de materiais naqueles blocos, trocou o material do núcleo, refez todos os exercícios e eu imagino aí que você tenha investido várias horas de estudo aí, que é bastante importante, tanto na anotação manuscrita, quanto também na avaliação dos cálculos da planilha, e você vê como que a planilha ajuda, né? Ela automatiza, uma vez que você estabelece um modelo comum que você vai trabalhar, a planilha te permite parametrizar e calcular de forma muito rápida, como eu montei ali para você, inclusive com as trocas de materiais, né? Hoje a gente vai ver uma coisa que a gente não vê muito por aí, na verdade, e que deveria ver mais, né? Como que seria E existem, é claro, um visor para expositor melhor, né? Então, qual que seria uma ideia factível, nada muito extraterrestre, nada muito sobrenatural, algo mundano que ajuda com um bom custo-benefício? Existem, mas o pessoal não explora, e isso que eu vou mostrar hoje está alinhado com algumas coisas que eu quero te mostrar aí nas próximas aulas. Eu estou segurando para te dar mais amadurecimento, para que você veja e entenda para onde a gente vai poder levar você ao longo desse curso, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha na aula de hoje e você vai ver umas comparações bastante importantes. Vamos lá. Então vamos já programar aqui a canetinha, né? Estamos aqui com a caneta, vamos seguir em frente. Então tá aqui, olha só. Temos aqui então uma arquitetura, né? Uma arquitetura de um visor para expositor. E nessa arquitetura, que não é nada muito sobrenatural, é até que bastante tranquila, nós teremos aqui, né, a primeira resistência por convecção, a resistência do vidro, o ar-vidro. Coloquei aqui um colchão de ar. Rafael, mas e a condensação? Existem várias técnicas aqui, né? Uma das técnicas aqui, por exemplo, é você pegar uma bombinha de ar e fazer circular ar aqui, né? Você não precisa manter resistências ligadas aqui, o que acabaria jogando calor, né? Não precisa. Se você colocar um orifício estrategicamente bem posicionado, embaixo e em cima, ao longo dele, né? De longo, né? Isso tem que ser bem pensado. Nesse momento eu vou me limitar a colocar dessa forma, mas você poderia ter um fluxo de ar com uma bombinha dessas aí de aquário, até dando um exemplo para você. É claro que num produto final você vai usar algo até mais elaborado, mas uma bombinha de aquário vai muito bem e tem uma boa vida útil, viu? E aí, com o fluxo no sentido correto, da forma correta, né, otimizando isso, você poderia limitar bastante mesmo, as chances de
de condensação, manter um regime laminar, né? Mantendo um regime laminar, mas em um baixo fluxo, um baixíssimo fluxo, de tal forma que ele ficasse muito ali próximo de uma condução. E é assim que a gente vai tratar aqui neste exemplo. Eu irei tratar aqui o ar como um fluido estático, para que a gente possa calculá-lo a partir de sua condutividade térmica e desprezar o efeito de convecção que poderia ter aqui eventualmente caso houvesse um fluxo por uma bombinha, como eu estou descrevendo agora. Existem muitas estratégias para evitar a condensação. Essa que eu te mencionei é uma. A da resistência térmica eu particularmente acho interessante, mas desde que muito bem analisado o balanço energético disso, porque no final, se a sua resistência energética aquecer a história aqui mais do que a vantagem do colchão de ar, não vale a pena. Mas existem sim estratégias onde esse colchão de ar vale muito a pena, tá? E com a redução do efeito de condensação aqui, tá bom? Então, isso é só para te esclarecer que eu estarei modelando esse exercício a partir de ar estagnado, para que a gente possa considerá-lo como um efeito de condução, tá? Então vamos lá. Como é que a gente modela então essa rede de resistências térmicas, né? Então eu terei o T infinito oeste aqui, exterior, tá certo? E aí logo de cara eu enxergo uma resistência de convecção aqui na entrada do H1, tá? Aí eu tenho logo de cara um resistor R1, opa, deixa eu apagar aqui, ainda bem que ninguém viu, só você, então vamos lá, só a gente viu, nós dois vimos, né, e nós somos muita gente, então tá aqui o R1, tá aqui é o vidro, o R2, poxa vida, vamos lá, caneta. O R2, que é o ar. O R3, que é o vidro. O RH2, que é a convecção dessa superfície para o T infinito interior, tá? T infinito interior, tá? Então aqui a gente pode dizer que é o primeiro vidro, né? O primeiro vidro. Então, vidro, ar, vidro, né? Antes do H2, que é esse aqui, né? Cadê o mouse? H2 e o H1 aqui, tá bom? E aí eu coloquei aqui uma esquadria de PVC, claro, porque ela tem um coeficiente de condução térmica, de condutividade térmica, muito menor do que uma esquadria de alumínio ou algum metal, tá? Ele conduz muito menos o calor. Então eu coloquei aqui apropriadamente dessa forma, até para você já ver uma estratégia que o pessoal às vezes acaba não executando, mas é muito interessante. E aí, portanto, eu teria R4, que é o PVC superior, em paralelo com essas três, né? Veja que o calor, né? Tá aqui, ó, né? E passa aqui e ajunta nessa superfície interior aqui, todos eles, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Opa, acabou aqui a lousa digital, vamos subir. E aí aqui eu tenho o R5. E esse seria o PVC inferior, tá? Ficou um cifrão ali, mas era de inferior, tá bom? O inferior aqui, tá? Então, olha só. Essa é a rede que a gente pode modelar, parecida, né? Um pouquinho com a rede anterior. Agora, o trauma aqui ficou menor, né? Agora você já tomou aquela na aula 11, isso foi estratégico nosso, para já te mostrar alguma coisa aqui, né? Mas agora você muito tranquilamente enxerga isso, né? Enxerga. E aqui nesse caso aqui em particular, como nós temos aqui
um material totalmente diferente do vidro, aqui a gente não tem aquela segunda forma de análise, porque aqui é claro, aqui é um conjunto de resistências, ó, uma resistência, segunda, terceira inteira, e aqui é uma resistência paralela, né? Aqui eu não tenho vidro, como era lá o bloco, né? O bloco era tudo isso aqui, né? Antes, né? Aqui não, aqui são materiais, então está muito claro que eu tenho uma resistência de convecção enxergando toda essa superfície. Eu tenho 3 resistências em série, vidro, ar, vidro. Eu tenho uma resistência PVC em paralelo e uma outra PVC paralelo aqui também. E uma resistência de saída para a temperatura ambiente a partir do coeficiente H2, que é o coeficiente de convecção aqui na saída dele, tá? Para a temperatura interior ambiente. Tá bom? Então, como é que vai ficar a resistência total disso daí, né? Primeiro, eu vou ter uma resistência série chamada R123, que é igual a R1 mais R2 mais R3, tá correto? Eu vou ter também, então, a modelagem da resistência paralela, né? Que é, eu vou chamar, então, tudo isso aqui de R equivalente. Então, meu R equivalente é igual a 1 sobre, né? Eu vou ter aqui 1 sobre R4 mais 1 sobre R1, 2, 3, tá? Que é dessa soma, que é esse resistor equivalente aqui no meio, né? Que é a soma de 1, 2, 3, porque está em série, mais o paralelo 1 sobre R5, tá? Então, a resistência equivalente a esse conjunto aqui todo, né, é RQ. R equivalente e é calculada desta forma, né? Tá correto? E aí, portanto, o R total seria R total igual a RH1 mais R equivalente mais RH2. Tá? Essa é a minha resistência total. Qual é o fluxo de calor total? Que esse visor, essa porta de um expositor vai oferecer. Então, o fluxo de calor total é igual ao ΔT, que a gente já sabe, né? Que ΔT é igual a T infinito exterior menos T infinito interior, tá? Então, é o meu ΔT dividido pelo meu R total. Beleza, pessoal? Essa aula tá mais tranquila, porque na aula 11 você já tomou um primeiro encontro aí com esse conceito, tá? Você já ficou treinado aí, pronto para enxergar isso aqui agora de uma forma mais simples, mais direta, né? Aquela ali é uma aplicação interessante na aula 11. Aqui nós temos uma aula já um pouco mais voltada para visores. Aqui poderia, por exemplo, também ser estratégias aqui para paredes de câmara frigorífica, portas, tá? Tá bom? Que você tem que ter uma janela, um visor, alguma coisa. Isso aqui já é uma estratégia importante aí para você ter, tá? Então, vamos seguindo então. A modelagem já foi feita, como está claro para você, diferente do bloco que permitia lá naquele caso, né? Naquele caso que a gente poderia ter uma segunda avaliação, imaginando que isso aqui, né? Todo esse bloco aqui, vamos pintar aqui o bloco todo, ó, acabou a lousa. Perdi aqui o ponteiro, aqui, né? Acabou. Isso aqui não pode ser visto como uma única resistência, diferente da aula passada, né? Porque aqui já é material novo, aqui já é um material diferente, aqui já é outro. Então, só existe essa análise, considerando aquelas duas premissas, né? Que a gente tem linhas
e isotérmicas na vertical em relação ao sentido X da direção do calor. O calor está indo sempre nesse sentido X, que a gente chama, né? O eixo X, né? Acabei ali, ó, o calor sempre está aqui, ó, no sentido X, e então na linha paralela ao fluxo de calor nós temos as linhas adiabáticas, conforme expliquei na aula passada, e nas linhas verticais nós temos linhas isotérmicas. Então, portanto, como são materiais diferentes, a linha isotérmica aqui não seria conveniente aplicar esse conceito aqui, tá bom? Então vamos lá. E porque simplesmente que aqui é um material diferente daqui. Simplesmente por isso. Então eu já calculei algumas coisas interessantes na planilha e eu quero compartilhar com você essa visão. Então tá aqui, olha só. Temos o mesmo modelo, a rede já está clara, então a gente já tem aqui o RH1, eu coloquei aqui o K do vidro, o K do ar, imaginando uma situação extraordinária a 45 graus, mas já que aqui vão estar os clientes olhando para o visor do expositor, é muito improvável que você tenha um cliente na loja a 45 graus. Ele vai sair antes de fazer a compra dele, tá? Então é uma temperatura certamente inferior, com um K inclusive menor. Estamos sendo conservadores aqui, mas também a diferença não é tão grande assim, tá? Não estamos sobredimensionando nada aqui. É coisa aqui na faixa de 2% de conservadorismo aqui, tá? E o K do PVC, que é construído aqui nas esquadrias, tá bom? Tá certo? Então, dado que nós temos isso, eu coloquei aqui dois valores de H, 3 e 12, né? Joguei aí alguns valores mais ou menos típicos. Eu coloquei as dimensões de X1 aqui, ó, nessas duas colunas aqui, ó. É só para te dar uma ideia em milímetros, tá? Para você pensar melhor. Quando você olha aqui, tem que ser tudo em metro, né? Que o cálculo é feito com metro, porque a análise toda no SI aqui é com metro, né? Mas eu converti para milímetro e só converti, mas esses valores não são usados no cálculo, o convertido para milímetro, porque tudo é metro, mas é só para você já ter uma ideia de espessura de vidro, de colchão de ar aqui, tá bom? Só foi para dar uma ideia. Então, o X1 é a espessura do vidro de fronte, aqui o que recebe o ataque do ar externo é 3 milímetros. O colchão de ar é de 10 milímetros, aqui em metro é 0,01. O outro vidro do fundo para o interior do expositor é de 3 milímetros, tá? O Y1, que é a altura aqui do PVC, eu coloquei 5 milímetros, aí você vai olhar exatamente o tipo de estrutura que você vai montar, né? O Y2, que seria a altura do visor de vidro, seria de 1 metro. O Y3, que é a altura desse PVCzinho aqui, dessa parte da esquadria, é 5 milímetros, você pode variar as alturas de baixo e de cima. A largura, né, porque isso daqui está em corte, a largura disso daqui, né, desse vidro seria de 2 metros, tá? Então eu calculei a área do PVC superior, que é só essa areazinha aqui, que tem essa altura, por uma largura de 2 metros. A área do vidro, que tem a altura de Y2 pela largura de 2 metros. A área do PVC inferior, que é Y1 de altura pela largura de 2 metros, e a área total é a soma disso tudo, né? Que é a soma da área do vidro e a área dos dois PVCzinhos aqui, tá? Por isso que dá uma fraçãozinha de 2 metros, que é a área do vidro, 0,02, que é esse mais esse, metros quadrados, tá? X1, X2... isso daqui seria o comprimento total para você considerar o L do PVC, né? Na hora de você calcular a resistência de condução do PVC, que é L sobre Ka, né? Então, fazendo isso, aqui eu tenho as temperaturas externas e interna, né? Interna, isso, externa e interna, tá? 25 menos 5, valores mais ou menos típicos, né? Então, vamos lá. A resistência H1, a gente tem aqui 1 sobre o coeficiente de convecção H1 vezes, né, a área total, tá certo? Porque essa convecção enxerga tudo isso daqui, né? Até lá embaixo. Então é a área total, tá? O R do vidro
é o que? O J10, que é a espessura do vidro, o L, dividido por J2, que é o K do vidro, vezes a área do vidro, que é o 2 metros, né? O ar, que muda principalmente no X2, que é o L dele, que é maior, né? O resto muito parecido. Pegou o K do ar, né? Pegou o L do X2, pegou V dividido por K do ar vezes o A do vidro, que é o mesmo para o colchão de ar. O R3 sem novidades, né? O R4, que é a resistência aqui do PVC de cima, né? Então a gente tem J23, que agora sim pegamos esse trajeto todo do PVC, que é X1 mais X2 mais X3, esse é o X1 dele, que é o X23, dividido por J4, que é o K do PVC, vezes a área do PVC, né? O R5, que é o inferior, a mesma coisa, tá? E o RH2, que é 1 sobre J7, né? Vezes a área total também, que vai acabar enxergando ali. Peraí, aqui. Opa, aqui ó, RH1. Isso, é isso aí. Pegamos 2, área total, achei que eu tinha me enganado, mas não. Área total aqui também. H2, área total é o que a convecção está enxergando. É toda essa área aí, né? Toda a área tá aí por conta do Y1, 2 e 3. Tá certo então, tá? Então tá aqui a resistência de convecção de entrada e de saída, RH1 e RH2, o que tem no meio. A gente contabilizou lá na aula, no slide, o R1, 2, 3, que é uma soma. Tá aqui. Somei R1 mais 2 mais 3, pela fórmula soma. Fiz o paralelo, que é o R equivalente, aqui eu chamei, vamos normalizar, né? Aqui é um paralelo de R4, 1, 2, 3 e 5. Então vamos já chamar de R equivalente, tá? Para ficar igualzinho a nomenclatura da aula. Tá aí. O R total, né? É o que? A soma de RH1 mais R equivalente mais o RH8, que é a resistência de convecção de saída, tá? Consideramos aqui, igual foi feito aqui na aula, né? Olha aqui. Agora, o ΔT é só fazer aqui, ó, o 25 menos o 5, tá? O delta. E o Q total, que é o ΔT dividido pelo R total, né? Que é o 30 dividido por 0,38, tivemos uma resistência de 77 watts. Quer dizer, resistência não, uma condução de 77 watts nesta porta com 2 metros de largura aqui, né? Nessa profundidade aqui é a largura, tá? Agora olha que interessante. Tá vendo o ar aqui? O ar tem a espessura X2. Vamos imaginar aqui, ó, que o ar não existisse. Para quanto que vai o nosso valor de condução na parede? Vamos juntar as duas chapas de vidro. Olha para quanto que vai o calor que entra no expositor sem o colchão de ar. Se eu zerar o X3, que é esse segundo vidro aqui, ó, 144 watts, né? Se eu volto X3, como ele é vidro, até que tem uma boa condução térmica, né? E é fino, 3 milímetros, olha só. Eu estou com 142 watts sendo transferido de fora para dentro, aquecendo o interior. 142 watts por porta. Eu não estou contabilizando mais nada de teto. Gente, é só isso aí. Olha quanta coisa. Agora, se eu volto a espessura do vidro, eu caio pelo menos metade. Olha, pessoal. E se eu tiver um vidrozinho só? Se eu tiver 2 vidrozinhos colados, ou o equivalente a 6 milímetros de espessura, já que aqui não tem espessura nenhuma. Agora, olha para quanto que eu caio. Pessoal, metade. Metade, pessoal. Foi metade
do que você teria de calor sendo conduzido para o expositor sem a ideia do colchão de ar. Quer dizer, tem um baita custo-benefício. Você, uma porta, 2 portas, mais de 70 watts aí economizados, isso na somatória total, quando você vai tomando... A ideia toda nossa aqui é te dar a visão. Você vai usar essa estratégia agora no seu projeto. Mas cada uma dessas vezes que você vai lá, economiza 50% aqui, economiza 50% lá, 20%, 30%, posição de prateleira, o melhor tá que você vai pegar e dimensionar agora onde vai estar a saída do seu evaporador para dentro de um expositor, para dentro do teu projeto. Você vai somando você deixou de perder, né, esses ganhos com eficiência, então vamos colocar assim. Poxa vida, você vai cair num compressor muito menor. Você vai economizar com gás. Você vai ter um compressor com custo muito menor, com menor manutenção normalmente, porque são menores, tá? Menos chance de ter uma queima, tá? Mais fácil de dar manutenção. Você vai ver onde eu vou estar te levando, onde eu vou te mostrar aí uma área, uma oportunidade importante que você deve observar. Porque no fundo, se você não usar bem essa oportunidade, né, dependendo da área com que você veio aqui fazer esse curso, esse conceito vai começar a se distribuir, que eu vou te mostrar logo mais. E isso, conforme eu venho falando, preste atenção. As pessoas estão competindo quem instala melhor do que quem dá melhor manutenção, quem fabrica o melhor compressor. E o que as pessoas querem é, por enquanto, ter o frio, até que se ajustem bem os processos de materiais que não dependam mais do frio. Aí é uma outra história, isso está aí no horizonte de eventos. Conforme eu te mostrei um pouquinho nas primeiras aulas, estou deixando mais para o final agora para você ver mais para frente, depois de você estar com um conceito bem agora fundamentado. Mas, gente, esse tipo de conhecimento, essa engenharia toda, esses tópicos de engenharia de isolação, é muito importante. De isolação térmica, né? Os isoladores térmicos aqui é muito importante para você considerar bem no teu projeto, no teu dia a dia. Olha quanto que a gente ganha, né, de eficiência aqui numa ideia dessa. E o custo-benefício é muito bom. São 2 placas de vidro, um colchão de ar no meio, né? É bastante importante, é um ganho substancial, né? Aí você viu facilmente que foi quase o dobro aí, né? Quase o dobro de economia com carga térmica entrando no expositor só porque você usou o colchão de ar. Imagina se você consegue dominar a tecnologia do vácuo ali no meio, né? Isso cai muito, mais ainda, tá? Então é isso que eu queria te mostrar hoje na aula, né? Te chamar aí cada vez mais para você prestar atenção nesse conteúdo que a gente está passando, para isso mexer com você. As oportunidades você vai começar a se tornar sensível, porque você está sendo alertado, você está praticando. Seu estado de consciência está expandindo. A cada ideia dessa que eu coloco aí na tua cabeça, o seu estado de consciência expande e não tem mais como contrair. Depois que entrou a ideia na tua cabeça, não contrai mais. Tá? E aí é legal porque você começa a ter uma visão mais ampla. Então, pessoal, era isso que eu queria te mostrar na aula de hoje. Dê uma testada ali nas espessuras do vidro, do ar, do PVC. Dá uma olhada nisso tudo. Dá uma refletida. Você vai estar pronto já porque daqui a pouquinho eu vou estar te mostrando de oportunidades para o futuro, tá bom? Então, olha, muito obrigado. Estude bastante, faça os exercícios, tá? Vá seguindo a gente aí, tá bom? Um abração, obrigado, tchau, tchau!